Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta edição do Junho Laranja na BIK, com a temática Segurança e Excelência Operacional. São mais que um compromisso, são valores para a vida. E o nosso primeiro episódio tem como tema a importância da cobertura das linhas vivas no Ceará. E iniciamos a nossa programação com o quadro Ponto de Curto, onde a gente traz uma discussão com os colaboradores falando de erros comuns em campo que podem levar a acidentes. E aí temos uma série de depoimentos dos nossos funcionários falando e relatando uma série de acontecimentos dentro do ecossistema das linhas vivas. Acompanhe e confira o nosso primeiro depoimento. Bom, meu nome é Paulo Regis Sampaio, eletricista de linha viva aqui pela empresa BIQ. Os principais erros que levam a acidente de trabalho é não seguir a IT, né? Conforme a norma de trabalho regulamentadora, a nossa IT é a 1403 revisão 5, né? É não usar os EPI, os EPC corretamente, não execução dos serviços com as ordens de trabalho, né? Você não cobrir, não reforçar, não aterrar o carro. Tudo isso pode gerar um acidente de trabalho, né? Somente agradecer contribuição desse colaborador com o seu depoimento. E vamos dar continuidade à nossa programação com o videocast Junho Laranja. No tema de hoje, a importância da cobertura das linhas vivas no Ceará, eu converso com Tiago Freitas e Emanuel Rodrigo. Confira! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Junho Laranja em sua sexta edição. Segurança e excelência operacional são mais que um compromisso, são valores para a vida. Esta é uma iniciativa da BIQ para reforçar a segurança no trabalho com eletricidade. E eu sou Juliana Montenegro e ao longo deste mês a gente vai discutir vários temas dentro da temática das linhas vivas e da eletricidade com diversos profissionais que têm muito a contribuir para a conscientização e segurança no trabalho. E hoje, no nosso primeiro episódio, vamos falar sobre um tema essencial para todos nós: a importância da cobertura das linhas vivas no Ceará. E para isso temos dois convidados muito especiais. Eu recebo aqui o engenheiro de segurança do trabalho da BIQ, o engenheiro eletricista e de produção, Tiago Freitas. Oi, Tiago, tudo bem? Tudo ótimo. E também o técnico em segurança do trabalho da Enel, o engenheiro eletricista e especialista em segurança, Emanuel Rodrigo. É um prazer ter você aqui conosco em sua primeira vez, né? Isso mesmo. Olá, muito prazer. E aqui estamos. Antes de eu começar aqui as nossas perguntas, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o trabalho de vocês. Tiago, todo mundo já conhece aqui, mas faz aquele resuminho para a galera que entrou agora na BIQ, que está nos assistindo pela primeira vez, falar um pouquinho do seu trabalho na BIQ. Começa por mim ou pelo Emanuel? Pode começar por você. Comigo? Então, como já foi comentado aí, meu nome é Tiago Freitas, né? Eu já trabalho na BIQ há 15 anos. A gente tem já uma jornada aí dentro desse ramo de eletricidade. E a gente vem evoluindo com o passar dos anos, né? Eu comecei, foi bem lembrado aqui, até pelo próprio Emanuel que está aqui presente. Comecei como estagiário de segurança, depois me tornei técnico de segurança, após isso, coordenador da área de segurança do trabalho e hoje estou engenheiro de segurança, responsável por todos os contratos aqui na região do Ceará. Então, é muita responsabilidade, são muitas vidas, são muitas famílias aí que a gente tem que dar o retorno. Hein? Com certeza. E também tem sempre gente esperando em casa, né, Tiago? E você, Manuel, conta pra gente como é que você trabalha lá na Enel, como que você trabalha com a eletricidade. Pronto, né? Eu sou Emanuel, como falei, já atuo no sistema elétrico já há um pouquinho mais de tempo, né? Podemos dizer que já se vão 25 anos, e sempre na área da segurança do trabalho, atuando como um técnico em segurança do trabalho. E depois de um tempo eu vi que precisaria se especializar, e poderia, porque o sistema ele requer isso. E aí fiz a engenharia elétrica, após em segurança do trabalho também, tá certo? Justamente por quê? Porque o sistema ele é muito dinâmico. Ele requer isso do indivíduo. Ele requer que o indivíduo busque cada vez mais conhecimento, porque senão você acaba ficando para trás. E o sistema é isso. É algo que a gente costuma dizer que a eletricidade ou o sistema elétrico, ou você ama ou você odeia. Ou você abraça realmente, se envolve mesmo com ele, ou então é melhor você não se envolver.
E o sistema elétrico vai evoluindo, né? Vai aumentando também as áreas, mais gente nascendo, mais gente aí no mundo, e a gente também tem que ir evoluindo. E aí eu vou começar com uma pergunta para vocês, aí eu posso começar com o Emanuel, já que é o nosso convidado, hein, Tiago? E aí, Emanuel, qual que é a importância das coberturas nos serviços de linhas vivas? Pronto, uma excelente pergunta. Como uma primícia básica, eu acredito que é interessante a gente entender pelo menos um pouco sobre a linha viva, né? O que que é a linha viva? A gente chama linha viva, mas ela tecnicamente seria linha energizada, né? E o que que é linha energizada? Toda e qualquer classe de tensão ou todo e qualquer ponto energizado independente de uma classe de tensão. Então, assim, para que eu entenda da linha viva, da linha energizada e a importância dessa cobertura, eu preciso também entender um pouco sobre a minha intervenção. Como é que é a minha intervenção? Então, quando a gente trabalha com linhas energizadas, existem três métodos de intervenção. Ou você trabalha no método à distância, ao contato ou ao potencial. Basicamente, a nossa linha viva especificando a 13.8, que seria a média tensão, né? Os meninos atuam no método ao contato. Como você atua no método ao contato, você vai tocar num ponto energizado que não pode ser desligado, tá certo? Por N fatores, ou porque tem hospitais, ou porque tem clínicas, ou porque tem locais, pessoas eletrodependentes. Então, nós somos obrigados a fazer a intervenção com o circuito energizado. E para aquele indivíduo, para que ele não sofra um choque elétrico, ele precisa trabalhar com materiais isolantes. Aí vão desde o equipamento do cesto aéreo, dos EPIs básicos dele, tá certo? Luvas, mangas, a bota isolante também, tá certo? E onde entram as coberturas, tá certo? Então, ou seja, Sim. para isso, para que eu entenda a importância da cobertura, eu preciso entender um pouquinho sobre a diferença de potencial. Então, ou seja, para atuar, DDP, intervindo, da física. isso, justamente. Então, Olha, fui uma boa aluna, pelo menos. excelente. Então, assim, para que a gente possa fazer aquela intervenção, eu tenho que ter um entendimento de que eu não posso causar uma diferença de potencial. Estou tocando num ponto energizado, não posso tocar em outro ponto com potencial diferente. Quer seja outra fase ou quer seja a própria estrutura seria tecnicamente terra, tá Certo. certo? Então, por isso que eu preciso cobrir todos os pontos necessários, começando assim com os pontos energizados, depois os pontos não energizados, para que assim eu evite uma diferença de potencial. Entendi. E aí, Viviane, só contribuindo, né? Eu costumo dizer e simplificar para os eletricistas, que a gente sabe que os nossos eletricistas eles gostam de uma linguagem mais prática. Esse é o nosso público, né? A gente está aí com os Isso. eletricistas, a gente sabe. Costumo dizer para eles que as coberturas ela é a luva da estrutura, é a luva do corpo. Legal. Porque aí, além de eu ter a proteção da luva, da manga, da faca, como o Manuel já citou aqui, eu ainda tenho a proteção, fica toda ela na estrutura, nas fases, e aí é uma redundância de coberturas. E aí Entendi. é uma garantia a mais que o serviço vai ser executado e que não vai ter nenhum tipo de ocorrência relacionada a choque elétrico. Certo. Então, ela tem uma importância fundamental, né? Trabalhar com eletricidade é isso, né? A gente tem que Justamente. garantir que não tenha erros. Isso. Porque um erro pode ser fatal. Então, assim, é por isso que a gente tem essa campanha do Junho Laranja, todos os anos lembrando da segurança de quem trabalha com a eletricidade. Por quê? Porque um erro pode ser fatal, né? E a gente luta para que isso não aconteça. Com certeza. E aí, eu já até perguntei aqui, aliás, na minha pergunta, a sua resposta já respondeu a questão da diferença entre as coberturas, né? Assim, as coberturas elas tendem de acordo com a classe de tensão, tá certo? Certo. Eu vou ter coberturas tanto para uma rede de baixa tensão, ou para uma rede de média tensão, ou até redes de alta tensão, né? Então, assim, o que vai diferenciar essas coberturas, especificamente na 13.8, que é muito nosso foco hoje, né? Serão a forma a necessidade da estrutura. Eu posso ter coberturas rígidas ou coberturas flexíveis. Entendi. Eu posso ter coberturas circulares, ou posso ter coberturas tipo uma 1525, que é uma cobertura para condutores, né? Então, ela vai diferenciar de acordo com a necessidade, as coberturas ali. Entende? Eu queria pedir, assim, para mim mesmo, que sou leiga, algumas outras pessoas que também podem
não entender, mas pode me dar exemplos dessas coberturas de alta, média e baixa tensão? Onde é que a gente vê assim na cidade isso, ou a gente não vê na cidade, fica em outro lugar? Pronto, a gente vê sim na aplicabilidade do serviço, Ok, certo? Uma cobertura de baixa tensão. Nós identificamos muito as nossas equipes que atuam no emergencial, elas usam com muita frequência no braço da luminária. Ela entendi. coloca uma mantazinha para evitar justamente a diferença de potencial para ele, quer seja ele estando em cesto aéreo, quer seja ele estando em escada. Aí ela usa uma cobertura no braço da luminária. Ah, entendi. Esse daí a gente pode considerar um exemplo como uma cobertura para baixa tensão. Certo. A da média tensão a gente identifica mais facilmente quando a gente vê uma estrutura ali com um veículo cesto aéreo, quer seja um cesto simples com uma cesta, ou um Esse a cesto. gente vê demais. Isso, aí você vê ali o topo da estrutura todo laranja, né? Sim, Então, assim, essa daí é uma rede de média tensão. A rede de alta tensão já é um pouco mais difícil de a gente identificar, tá certo? Existem tipos de cobertura, mas aí o que vai diferenciar uma rede de uma média para uma alta tensão vai ser o tipo de estrutura, entendi. tá certo? Seria uma estrutura mais ou menos ali, posto de 23 metros, né? Mais ou menos assim. Eu gosto de perguntar para dar uma ilustrada Não, no que vocês estão falando e a gente conseguir visualizar. sim, sim. E isso é bom também porque, como o Emanuel mesmo citou, apesar da classe, apesar não, existe a diferença de classes e também existe a diferença de tamanhos de cobertura. Por exemplo, a Entendi, cobertura que eu utilizo na estrutura poste, ela é maior do que a cobertura que eu utilizo nos condutores. Uma é de entendi. 1.800, a outra é de 1.200, a 1525 que ele falou. Então, são os milímetros dela. Tem uma cobertura de 300, tem uma cobertura de 600. Elas são de tamanhos diferentes, podem ser de classes diferentes também e são utilizadas realmente de acordo com a necessidade. Se eu tenho que cobrir o concreto, se eu tenho que cobrir as fases ou se eu tenho que cobrir o entorno que está ali, que pode ser uma rede de BT. Então, assim, hoje, na linha viva, todo aparato que é necessário para fazer uma atividade com segurança, ela vem linkada às coberturas. Não tem como a gente separá-las. Então, a gente tem todo aparato para fazer uma atividade com segurança. E essa segurança já evoluiu bastante, né, Thiago, de uns tempos para cá? Sim, evoluiu muito. A gente lembra aí há anos atrás, alguns anos. E aí já saindo um pouco da parte de cobertura, mas foi uma mudança que veio assim também Evolução, né? uma evolução gigantesca. O próprio cinto paraquedista, que hoje também é utilizado na linha viva, antigamente era só um cinto abdominal. Entendi. E aí, quando a gente trouxe essa mudança, eu digo a gente, é o Sim, negócio, o a sistema. comunidade que Isso, o trabalha com sistema eletricidade. exigiu isso, né? Rapaz, os eletricistas não queriam usar, que incomodava, que dava dor no ombro, que isso, que aquilo. Hoje o eletricista utiliza isso de uma forma natural e já virou praticamente parte do corpo dele. Então, essas mudanças, ela vem acontecendo com uma velocidade muito rápida dentro do negócio de eletricidade. Aí traz aquele transtornozinho que é normal, é uma mudança, mas depois que os eletricistas se adaptam, começam a praticar, aí vira natural. E essa adaptação, ela precisa ser feita porque é para a segurança dos eletricistas, né? Não é nada mais do que isso, é segurança. Assim, por mais que eles reclamem, olha, é chato, é mais uma coisa, vou ter que aprender isso e tudo, mas é tudo para segurança. Com certeza. E aí não tem negociação, né? E aí, quais são os Justamente. métodos de trabalho em linha viva? Pronto. Os métodos de trabalho de navio, por isso, acho que eu falei no começo, né? É, Ele pode trabalhar à distância, ou seja, ele vai utilizar bastões para poder fazer a intervenção, isso considerando ponto linha viva, energizado, né? uhum, Ou seja, usar varas de manobra e demais outros modelos de bastões para intervenção. Aí tem o método ao contato, que é esse, onde ele vai de fato tocar no condutor energizado, certo? Só que para evitar o choque elétrico, ele vai trabalhar com materiais isolantes. E existe o trabalho ao potencial, onde ele vai utilizar uma roupa condutiva e, através dessa roupa condutiva, ele vai ficar no mesmo potencial do circuito. Ou seja, eu não vou ter nenhum material isolante e vou ficar no mesmo ponto energizado. entendi. A gente costuma até dizer que é como aqueles passarinhos que tocam na rede, Na né? rede, Então, ou seja, ele está no mesmo potencial do circuito. Por que que ele não sofre choque? Porque ele não está causando uma diferença de potencial com outra fase ou com a estrutura. Ou certo. seja, ele fica ali no meio do vão, penduradinho ali, sentadinho ali, de boa, cochilando, não sofre choque,
porque ele não está causando uma diferença em potencial. Então, assim, a gente tem esses 3 métodos de intervenção: ao contato, à distância e ao potencial. Boa. Tiago, e isso é tudo passado para os funcionários? Como funciona? Vai tendo essa evolução também Sim, nessa sim. didática com eles, Toda de mudança, treinamentos, sim, capacitações? toda mudança quando ela vem, principalmente baseada em... Porque quando um procedimento ele muda, ou ele evolui, é porque aconteceu alguma coisa, ou um ponto muito crítico, ou um acidente, né? Ou alguma Entendi. ocorrência. Então, ela vem já justamente para trazer essa segurança que não foi enxergada há um Anteriormente, tempo né? atrás, isso. E aí, quando essa mudança chega para a gente para as nossas linhas vivas, as equipes, sim, como um todo. E aí a gente vai estar passando essas atualizações e mostrando o mais importante, o porquê daquilo. Que eu acho que é interessante o cara entender por que ele está fazendo aquilo. Ah, eu estou cobrindo uma fase por quê? Boa. Né? Então, se a gente não, não fazer essa metodologia dessa forma, vira mais uma coisa, vira banal, e aí a gente não quer. Quando eu digo a gente, eu digo as pessoas que Sim. trabalham nessa parte de treinamento e segurança. Porque quando vira uma coisa banal, aí é complicado. Quando ele está no automático, é bem complicado. A gente quer que realmente ele avalie a condição de risco, ele veja a medida de controle e ele atue para que não tenha nenhum tipo de ocorrência. E é justamente isso daí, né, Thiago? O nosso grande desafio. É, o eletricista, ele entender a importância dessa cobertura. Por que que eu preciso usar? É porque tem alguém me inspecionando? É porque alguém está pedindo? É porque tem um procedimento? Não. Mas eu tenho que entender por que que eu tenho que cobrir, por que que eu não posso causar uma diferença de potencial, por que que eu preciso colocar aquela cobertura naquele local X, tá certo? Então, assim, esse daí é um grande desafio. Por quê? Porque a eletricidade, se a gente olhar para formos ali fora, na rua, olharmos para um fio em cima de um poste, a gente consegue ver a eletricidade? A gente Não, consegue sentir o cheiro? não. Não. Então, você acredita que ainda peguei até um tempo atrás, assim, algumas pessoas que diziam assim, Manuel, será que causa acidente mesmo? Porque a pessoa, a eletricidade é assim, eu só vou conhecer se eu tocar, se eu sofrer algo. Aí tem gente que diz assim, será que o que você não está falando para mim não é um exagero? Será que vai matar mesmo ou vai dar só aquele beliscão? É igual aquela criança que quer colocar o dedo É na justamente, tomada, né? Mesmo jeito. Tipo assim, a justamente, curiosidade. a Se eu colocar o dedo curiosidade, aqui. a curiosidade. E quando a gente pega um indivíduo que já tem uma certa idade, e já tem uma mente formada, e assim, com a cabeça dura, aí é complicado, né? Que Complicado, vem com certo? vícios de Isso, trabalho, isso. né? E para essa adaptação acaba sendo Aí fica difícil. bem, bem complicado. Mas assim, a gente costuma dizer que é um grande desafio para a gente, porque a gente vai encontrar métodos, encontrar formas de trazer aquela pessoa para o nosso lado. Porque a gente não pode também excluir. Não é Com simplesmente certeza. essa pessoa não serve para a gente, essa pessoa é cabeça dura, fica de fora. Essa aqui também não. Daqui a pouco não tem mais ninguém. E a gente tem que mostrar a importância disso. E E são trazer aquele pessoas que indivíduo trazem para muito isso. conhecimento, né? Sim, Conhecimento de campo. Quem justamente. está há muito tempo trabalhando, infelizmente tem os seus vícios de trabalho, mas também trazem muito conhecimento. E aí vocês são tipo os anjos, né? Mais ou menos isso. Né? Estão, Só não temos o mesmo reconhecimento. porque aí Verdade. vocês trazem a segurança, alertam, trazem esses treinamentos, essas capacitações. E aí as pessoas têm que confiar em vocês, viu? Com certeza. Justamente, justamente. Eu tenho outra pergunta aqui, que eu acho que essa é a maior curiosidade de quem convive com vocês, que sabem que vocês trabalham com eletricidade. Quais são as principais falhas encontradas na inspeção de campo na linha viva? São Já muitas? contigo, hein? Já contigo. A gente tem algumas. Eu vou começar, mas o Emanuel aqui também tem uma vasta experiência. Mas eu diria para você que as principais vêm muito direcionadas a comportamento. Entendi. Porque as coberturas, como eu disse, existem procedimentos, existem coberturas, existem vários aparatos para que eu realize a atividade com segurança. Agora, o que que eu não tenho? É um anjo da guarda pegando na mão aqui do Emanuel e dizendo assim, Emanuel, a decisão de fazer o certo ou o errado é dele. Entendi. Então, é por isso que todos os treinamentos que fazemos, todo o aparato que a gente utiliza,
é justamente para que ele entenda que o poder de decisão é dele, de fazer o certo ou de fazer o errado. Então, já que ele tem esse poder na mão, quando ele está em campo, ele tem que utilizar. Por isso que a gente tem o direito de recusa em caso de problema de risco grave ou iminente. Por isso que a gente tem outras formas de trabalhar uma APR. Identifiquei um risco que eu não avaliei antes de início da atividade. Eu subi, principalmente em linha viva. Tem risco que o cara só detecta quando ele sobe no cesto aéreo, que ele vai lá em cima, ele vê o isolador aqui, a pontinha da amarração solta. Se ele for botar uma cobertura, aquilo ele pode cair, pode energizar o concreto ali e causar um acidente. Então, tem coisas que tem que ser trabalhadas diariamente. Voltando um pouco sobre o que o Emanuel falou, o trabalho de segurança, ele é um trabalho realmente de formiguinha, que não tem saldo, o que eu falei ontem, já não serve para hoje. Então, por isso que esse trabalho é um exercício diário. E contínuo. Essas dificuldades que nós temos é justamente isso. E o que é muito detectado? Falta de cobertura. Cobertura, eu até cubro às vezes, mas quando eu cubro, eu não cubro de uma forma adequada. Como isso, Tiago? Um exemplo, para a gente entender. No jumper, eu tenho que utilizar uma cobertura flexível, tipo macarrão. Aí eu vou e coloco uma cobertura rígida, que é uma cobertura dura, mais dura, e que ela não encaixa adequadamente no condutor, e aí o risco está ali. E deixa os pontos abertos. E é um trabalho que não pode ser feito gambiarra, né? Porque a gente sabe que aqui no estado do Ceará todo mundo dá um jeitinho nas coisas, né? Então, aproveitamento para essas, vamos dizer, essa forma diferente de ver, de querer aterrar, de querer cobrir de uma outra forma, não dá na minha vida. Então, são essas, são as principais. Eu considero as principais dificuldades, que é a questão da cobertura e a questão do comportamento. Certo. Isso impacta muito nas nossas expressões de campo. Hoje a gente, vamos dizer, fizemos vários estudos ao longo desse tempo, né? E o principal motivo hoje das não conformidades, ou quer seja, infelizmente, quando a gente fala sobre os acidentes, né? No sistema elétrico, mais precisamente na linha viva, é o que o Thiago falou, fator comportamental. Eu tenho disponível a linha viatura, tenho disponível material, tenho disponível conhecimento técnico, tenho disponível treinamentos, capacitações, e por que eu não faço? O indivíduo ele tem na mão dele o poder de tomada de decisão. A NR10 ela fala sobre a avaliação de risco, ou seja, eu preciso fazer uma análise de risco e essa análise precisa ser de uma forma detalhada para aquela condição. E a análise de risco tem que ser feita no local do serviço e antes de iniciar o serviço. Eu não posso, Emanuel, o serviço que eu já faço com muita frequência, eu vou começar a preencher logo aqui a distância antes de chegar no serviço para ganhar tempo. Não pode. Você precisa fazer ali, porque cada local é uma condição diferente. E quando você faz uma análise de risco, a gente precisa dizer que você identifica um perigo, identifica um risco, que é a medida de controle. Exemplo, a eletricidade é o perigo. Qual é o risco da eletricidade? Choque elétrico. Qual a medida de controle para o choque elétrico? Vou usar materiais isolantes, vou cumprir procedimentos. Então, ou seja, a gente precisa incutir isso na mente do indivíduo, de que existe o perigo ali de fato, também existe não só o perigo elétrico, mas podemos dizer, os adversos ali, com o trânsito, animais peçonhentos e afins. Então, assim, ele precisa avaliar aquela condição como um todo, traçando, sim, identifiquei o perigo, ali eu identifiquei o perigo, o risco daquele perigo e qual é a medida de controle. E por que eu não aplico essa medida de controle? Por que eu preencho um formulário informando que identifiquei, sim, o risco daquele perigo e identifiquei a medida de controle, por que eu não aplico? Porque, às vezes, ele não incutiu ainda isso em si, certo? Aí vem vários problemas, aí vem os acidentes, aí vem, ele diz que precisa cobrir, mas no fato ele não cobre, tá certo? Aí ele diz, o parceiro dele diz, não precisa. Ou então ele simplesmente foi feita uma análise de risco ali na base da estrutura, com a equipe completa. Quando os indivíduos estão aí, o Thiago, a gente sobe, chega lá em cima, você é nosso chefe de turma, tá certo? E quando a gente chega lá em cima, a gente identifica uma outra condição, como o Thiago falou. Aí o Thiago disse, Manuel, ei, cara, tá errado isso aqui. Bora reavaliar? Bora descer e falar com a Juliana? Aí eu olho assim pro Thiago, Thiago, besteira, isso aqui a gente já faz há muito tempo. Não precisa reavaliar, não. Cara, a gente vai descer para parar o serviço, para reavaliar. A gente bora dar um jeitinho aqui, Thiago. E não é para ser assim. Às vezes vem um excesso de ego.
Ah, é porque Emanuel, eu sou eletricista de linha viva há 2, 3, 5, 10 anos. Aí vem o Thiago, que é recém-formado aí, tem seus 2 anos, eu tenho 10, Emanuel, e vem querer me ensinar a trabalhar com linha viva. Esse é o nosso grande desafio. É, Esse é um dos nossos grandes problemas que a gente tem. o comportamento, né? Comportamento. Entender que é tudo para segurança. E trazendo aqui, como se fosse uma alusão para o nosso negócio de eletricidade, né? Às vezes a gente está conversando com um profissional de linha viva, diz, cara, vamos cobrir isso aqui dessa forma, isso aqui. Aí às vezes eu já pergunto, mas é só isso aqui, é bem ligeirinho. Quem foi que disse onde tem escrito na Bíblia, no procedimento, em onde Na foi? Onde é que tem escrito dizendo assim, não, se você for fazer uma atividade que for durar só 2 minutos, não tem problema não leva um choque não. Agora, se for fazer e a atividade for durar 10 minutos, aí você leva um choque. Não tem isso escrito em canto nenhum. E se o cara for parar para pensar, qual a velocidade de um choque? Então não existe rapidinho. Existe, é o que o Manuel falou, a consideração do risco e a mitigação dele. Eu avaliei, eu vi a medida de controle, eu aplico a medida de controle e aí eu faço a minha atividade com segurança. Uma coisa que a gente reforça muito nessa questão do Júlio Laranja é que não existe atividade maior que a vida. Não existe. Boa. Não, Thiago. E se eu não encontro medida de segurança, faço o quê? Stop work, eu paro a atividade. Stop work. Atividade. Olha, eu estou há 3 edições do Júnior Laranja, já aprendi várias coisas. Stop work, o parceiro amigo, checklist, as linhas vivas. Todo ano eu vou aprendendo mais. Muito bom, muito bom. E existe algum cuidado após colocar as coberturas nas redes? O após, precisa ter cuidado? Esse pós? Sim. Nossa, eu vou falar muito, eu vou deixar porque se eu falar tudo também, aí fica ruim, né? Mas até pra gente conversar. Mas eu acho que um cuidado excepcional que o cara tem que ter, assim que ele coloca as coberturas, que ele inicia a atividade, é com a manutenção dessas coberturas. Isso Certo. porque existe um processo, né? Eu coloquei a cobertura, eu tenho um prendedor para botar na extremidade, porém, tem outras condições que podem sim ocasionar um afastamento dessas coberturas. E aí a manutenção dessas coberturas é muito importante. Por isso que o trabalho em conjunto tem 2 pessoas em cima executando no mínimo, no máximo, né? No mínimo tem um, mas aí embaixo tem outras pessoas também observando, que é para estar orientando. Ó, a cobertura afastou, traz ela para perto de tu, reforça as tuas costas, porque o trabalho, quando ele está em regionalizado entre fases, ele tem que sempre estar reforçando as costas dele, que é para garantir que não tenha nenhum tipo ali de fuga de corrente. Então, eu vejo que essa questão da manutenção das coberturas depois delas instaladas é um cuidado que o eletricista de linha viva tem que ter. E tem condições que ele coloca as coberturas e aí depois ele tem que reposicionar, porque ele foi trocar um travo que era de 75 e foi botar um de 250. Enfim, ele tem uma capacidade maior e o tamanho dele também é maior. Então, a cobertura eu vou ter que adequá-la para que eu não tenha nenhum tipo de risco adicional a isso. E é nesse ponto aí que você falou, Thiago, é o que você falou, velho. O parceiro amigo. A Sim, importância do parceiro amigo. Porque se você observar, se você olhar para a gente aqui, eu estou olhando no microfone e eu vejo uma condição. O Thiago vê o microfone na condição. Você tem uma visão mais ampla do que a nossa. Então, ou seja, nós estamos lá na estrutura, eu consigo ver o microfone, mas eu posso não conseguir ver por completo a O haste. todo. Uhum. Isso. Aí talvez algum ponto dele não esteja legal. E você, à distância, consegue identificar isso. Então, a finalidade. O parceiro amigo tem um grande papel nesse momento. Tá certo? Ou seja, não é ele estar ali embaixo, tá o Emanuel e o Thiago lá em cima, e o parceiro amigo está aqui. Deixa eu ver as mensagens do celular, WhatsApp, rede social. Não, ele tem que estar focado. Poxa, o parceiro amigo é cuidar, é estar junto. Então, ou seja, eu estou aqui embaixo com uma visão mais ampla da situação, então eu estou lá olhando para a estrutura ali, e ó, ei, Thiago, cuidado com as costas aí, parceiro. Ei, Manuel, olha esse ponto aqui, cara, ó. Tá num ponto aí muito próximo do ponto analisado, cara. E que não está coberto. Cuidado aí, cara. Então, ou seja, é isso que é importante. É o parceiro amigo. A função dele é primordial para evitar estar nos problemas assim, né?
E qual que é a forma de checagem desses equipamentos para saber se estão aptas para utilizar em rede energizada? Como é que é feito esse processo? Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, Tiago. Primeira vez. É a primeira Como é a vez. primeira vez? Passar a palavra pro Manuel. Emanuel, Existem as checagens visuais, que a gente chama de checklist, ou seja, eu certo? faço aquela inspeção visual no equipamento, eu verifico como é que está ali a estrutura, parte mecânica dela, se ela está com tipo uma cobertura de 300, por exemplo, ou de 600, se ela tem a pressão suficiente para que eu possa instalar na estrutura, tá certo? Além dessa condição visual, existem, conforme a legislação, ensaios dielétricos que eu preciso fazer periodicamente, quer sejam materiais flexíveis ou rígidos. Então, ou seja, esse equipamento ele passa por um ensaio dielétrico e verifica a sua capacidade dielétrica, ou seja, se ele realmente é isolante para aquela classe de tensão ou não. Então, ou seja, eu tenho essas duas ferramentas. A verificação visual, se eu vejo que se ele não está com uma trinca, se ele não está com algum ponto, porque o ensaio dielétrico ele é feito anualmente e para alguns flexíveis semestralmente, de acordo com o procedimento de cada concessionária. Isso aí vai variar. Então, assim, visualmente em campo, eu posso verificar se ele sofreu trincas, se ele Certo. sofreu algum rasgo. Se eu estou utilizando hoje meu material, Júlio, eu posso ter recebido ontem no laboratório, mas estou usando hoje e de repente, na hora que eu vou retirar um lençol, que ele é um material flexível, ele pode pegar em uma alça e fazer um corte. Então, eu tenho que ter essa percepção de risco e, opa, peraí, ei, Thiago, eu acho que o lençol rasgou. Vamos dar uma olhadinha, fazer uma verificação visual nele aqui. E aí Então, para tudo para aí para, trocar, né? sim, sim. Aí é onde a gente faz, ó, cara, não tem como a gente prosseguir com o serviço com material danificado, tá certo? Se a gente tiver um outro na viatura para substituir, ok. Se não, ei, vamos parar o serviço aqui, vamos ligar para a base, para o supervisor, coordenador, eles encaminham um novo equipamento para cá e a gente dá prosseguimento ao serviço. Se não, é stop work mesmo, certo? O serviço ali fica, de fato, paralisado mesmo. Certo. Tiago, tem alguma coisa a acrescentar? Só realmente enfatizar a importância desse checklist bem feito, sabe? Isso a gente sempre Porque fala, né, Tiago? Do checklist. o checklist ele é o pontapé inicial. Eu acho que ele é tão primordial quanto um APR, ele é tão primordial quanto uma cobertura bem instalada na estrutura, nos condutores. O checklist, ele sendo bem realizado, é a garantia que aquele equipamento que eu estou ali em campo vai me resguardar. Então, é bem interessante, em casos que os eletricistas que estão nos assistindo e vão nos assistir, né? Fiz meu checklist, detectei algum problema ali dentro do cenário que eu estou envolvido ali. Uma cobertura está com problema, um cinto de paraquedista deve estar com problema. Conta no checklist lá, aponta o que está com problema, segue lá no almoxarifado, substitui, faz essa troca e vai para campo, ser feliz e fazer a tua atividade e garantir a tua execução. E mais, garantir a tua saúde, porque o checklist ele é para isso também. E aí eu vou lembrar para vocês que estão nos assistindo, vocês que são eletricistas, a importância de todo esse assunto que a gente está conversando aqui, que nada mais é tornar consciente e seguro a vida de vocês, o trabalho de vocês, para que vocês lembrem que vocês têm para quem voltar em casa. E aí a gente está chegando aqui ao nosso finalzinho, certo? Agradeço bastante a presença de vocês dois, um bate-papo muito enriquecedor, como sempre, tá? Sei que o Tiago ainda vem com uma surpresa para a gente aqui dentro do Junho Laranja, ele vem com uma proposta bem legal em campo para mostrar, a gente vai conferir. E agradeço a vocês por compartilharem tantos conhecimentos e queria que os dois deixassem uma mensagem final. Vou começar pelo Emanuel, nosso convidado. É a mensagem que eu deixo para vocês, né? A gente costuma falar, é você de fato lembrar que existem pessoas que estão esperando por você em casa, tá certo? De fato, a gente entender que existem pessoas que dependem de nós, que não é só o lado financeiro, depender financeiramente, mas depender da gente de carne e osso, tá certo? Depender aqui do meu irmão, depender aqui do meu pai, tá certo? Depender aqui da mãe. Nós temos as nossas eletricistas aí também no sistema, tá certo? Então, assim, o que eu deixo procure, sim, de fato, colocar a sua vida em primeiro lugar. A sua vida, a vida do seu parceiro em primeiro lugar, do seu colega ali em primeiro lugar.
a gente passa muito tempo em campo, muito tempo mais com a equipe, às vezes, do que com a própria família. Então, assim, eu tenho que procurar entender o lado do Thiago e o Thiago procurar entender o meu lado. A partir do momento que a gente aprende a respeitar os nossos limites, tá certo? A gente passa a amar mais, a cuidar mais. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês aí, que de fato, cuidem mais, cuidem mais. Tiago, e você, o que tem a acrescentar? Pegando um pouco que tudo que foi comentado, né? Eu acho interessante essa questão do Vinho Laranja, porque ele está muito linkado ao Pacto pela Vida, Sim, que é um programa também que nós temos dentro da BQ, que já virou um organismo vivo dentro da organização, que fala muito sobre cuidado. E dentro dessas vertentes, existe o cuidado ativo. Uma das principais pilares do cuidado ativo, primeiro, é que eu me cuide, eu cuidando de mim, eu tendo a minha autorresponsabilidade. Segundo, é que eu cuido de quem está próximo de mim, por isso que entra a importância do parceiro amigo, né? E o terceiro ponto, que aqui é o mais difícil, qualquer pessoa, para qualquer ramo, é eu me permitir ser cuidado. Né? Porque às vezes, como a Manuel disse, tem um eletricista ali de 1 ano que vai conversar com um eletricista que é mais velho, e vai dizer, opa, peraí, você tem só 1 ano, eu tenho 10, então não é assim. tem Só que que tirar esse ego, né? isso, ele não Porque enxerga ninguém aquilo. é mais importante ou menos importante Justamente. que E eu ninguém. lhe digo uma coisa, ninguém é tão novo que não possa ensinar e ninguém é tão velho que não possa aprender. Exatamente. Então, é muito importante se trabalhar isso em campo, Esse trabalho de equipe, esse né? trabalho de equipe, essa percepção de entender que aquilo ali não é uma chamada, não é um carão, é outra pessoa tendo um cuidado com você. Então, digo isso para vocês, profissionais da área elétrica. Se cuidem e permitam ser cuidados. Então, é isso aí. Maravilha, muito obrigado. E eu quero agradecer também ao nosso patrocinador que tem tornado tudo isso possível junto à BQ, que é o Mundo Linha Viva. E você que nos assiste, lembre-se, segurança não é uma escolha. Ela é mais que um compromisso, ela é um valor para a vida. E é por isso que a gente está aqui com essa série de episódios, relembrando a todos vocês, trazendo também conhecimento com quem chegou há pouco tempo na BQ e ainda não teve a oportunidade de conhecer a campanha Junho Laranja. E aí, ao longo desses próximos episódios, eu convido a todos vocês que continuem nos assistindo para promover a cultura de segurança. Segurança para a vida. Eu sou Juliana Montenegro, me despeço por aqui e até a próxima. E aí, gostaram? Conseguiram aprender? Porque eu sempre aprendo aqui com o Júnior Laranja. E dando continuidade à nossa programação, eu trago agora o quadro Quem Espera Cuida, onde os familiares dos nossos colaboradores contam o orgulho que sentem de cada um desses profissionais e como a espera tem amor e segurança. Você pode participar enviando o vídeo do seu familiar. Basta entrar em contato com a gente através desse número aqui de WhatsApp e enviar o seu vídeo. A gente vai adorar receber esses vídeos e mostrar o quanto cada familiar sente orgulho do profissional que você é. E como vocês já sabem, no final desse episódio tem quiz. Então eu peço que vocês fiquem bastante atentos, não somente a esse episódio, mas a toda a programação do Júnior Laranja, para vocês responderem ali corretamente. Nós vamos ter premiações, então é bem bacana. Vamos aprender e vamos enfatizar e levar o tema da saúde e segurança do trabalho a todos os nossos colaboradores. E eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.